Fala pessoal, beleza? Professor Gideon Nascimento aqui. Hoje a gente vai ter uma aula diferente, vamos falar sobre as relações métricas no triângulo retângulo, tá? Iniciando pela relação métrica mais importante, que seria o Teorema de Pitágoras, e no decorrer das aulas a gente vai vendo as outras relações, tá? Então, para não perder tempo, o que seriam essas relações métricas? As relações métricas, pessoal, são equações que relacionam as medidas dos lados e de alguns outros segmentos de um triângulo retângulo. Tá? Inicialmente, a gente vai ver o Teorema de Pitágoras, que é a relação métrica mais importante que existe. Lembrando que isso aí é tema que está sempre caindo em concursos, em vestibulares. Tá? Então, fica ligado nesse assunto. E a primeira relação que a gente vai ver hoje é a relação métrica, o Teorema de Pitágoras, que ele faz apenas a relação ali com os lados do triângulo retângulo, que são, tá? Esse lado aqui a gente vai chamar de A, que é o lado oposto ao ângulo reto. Vê que aqui a gente tem 90 graus, tá? Esse lado oposto ao ângulo reto, tá? Esse lado que fica aqui, ó, na diagonal, tá? Que também é o maior lado do triângulo retângulo. Ele recebe o nome, pessoal, de hipotenusa. Esse lado A é chamado de hipotenusa, tá? Esse lado maior aqui é a hipotenusa e geralmente a gente representa com a letra A, ok? Os outros dois lados, o B e o C, que são os lados que formam o ângulo reto, tá? Esses dois lados aqui, ó, eles formam este ângulo reto, eles são chamados de catetos. Então não confunde aí não, tá? O A é a hipotenusa, o B e o C são os catetos, tá? Esses três lados eles vão estabelecer uma relação que a gente chama de Teorema de Pitágoras, tá? É uma das relações métricas do triângulo retângulo. As outras a gente vê nas próximas aulas. Então vamos lá. Pitágoras disse que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, tá? É uma célebre citação aí do matemático Pitágoras. Partindo aqui dessa frase que Pitágoras fala, né, dessa citação, a gente tem o seguinte: o B ao quadrado somado com C ao quadrado, que é a soma dos quadrados dos catetos, tá? Vai ser igual, aqui, ó, ao quadrado da hipotenusa. Certo? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, pessoal. Então vamos demonstrar aqui com esse triângulo retângulo. Ó. Coloquei um triângulo retângulo, tá? Um triângulo retângulo que a maioria dos livros que você vê, você vai encontrar esse triângulo, é chamado de triângulo pitagórico, certo? Sempre ele é utilizado aí como exemplo. E a gente fez o seguinte, ó. Vamos ver se essa fórmula aí, tá? Essa equação matemática, se ela realmente funciona, certo? Então aqui a gente tem a hipotenusa ao quadrado, tá? Que é igual à soma dos quadrados dos catetos, ok? Quem seria a hipotenusa, pessoal? Observando aqui a figura, o lado 5, né? Que é o maior lado, que está o quê? Oposto ao ângulo reto. O ângulo reto está aqui, a hipotenusa está lá, de frente a ele, tá? Então, no lugar deste A, a gente vai substituir por 5, ficando 5 ao quadrado. O B e o C, que são os catetos 3 e 4, você pode invertê-los, tá? Não tem problema se você vai fazer 3 ao quadrado somado com 4 ao quadrado, ou se você vai preferir colocar o 4 na frente, ficando 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Os catetos podem ser invertidos. Você só não pode inverter a posição da hipotenusa. Então, substituindo, 5 ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser o A, tá? 3 é o primeiro cateto, 4 é o segundo cateto, tá? Gente, quanto é que é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado vai ser 5 vezes 5, né? Que dá 25. 3 ao quadrado, tá? Isso é uma potência, tá, gente? A potenciação aqui, ó. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. E 4 ao quadrado, 4 vezes 4, que dá 16. Perceba, pessoal, que 9 mais 16 dá 25, tá?
Coloquei esse exemplo para a gente provar que a fórmula, tá? Que essa citação de Pitágoras, ela realmente está correta. Agora vamos lá. Cuidado com isso aqui, hein? Você pode até inverter os catetos B e C, mas pelo amor de Deus, você nunca deve trocar o valor da hipotenusa. Então, a gente tem uns exemplos aqui para tentar resolver. Perceba que a gente tem um cateto, que é 6, temos o outro cateto, que é 8, mas o valor da hipotenusa nós não temos, e é justamente o que o enunciado está pedindo aqui, ó. Quanto mede x no seguinte triângulo? A gente percebe que é um triângulo retângulo, porque ele apresenta aqui, ó, o ângulo reto, tá? Inicialmente a gente vem com a nossa fórmula, né? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tem que ter memorizado essa fórmula, tá, pessoal? Se você não tem essa fórmula memorizada, você não consegue fazer nada. Tá? E partindo da fórmula, a gente vai substituir. Ó. Quem seria o A? O A seria a nossa hipotenusa, que é x. Tá? Os catetos B e C são 6 e 8, ou 8 e 6. Lembrando que os catetos você pode inverter, não tem problema. Só não pode trocar a posição da hipotenusa. Então, ó, no lugar do A veio o x, x ao quadrado, tá? O B é o 6 e o C é o 8, ou vice-versa, né? X ao quadrado a gente não tem como desenvolver, então vamos repetir esse x ao quadrado. 6 ao quadrado vai dar 36, né? E 8 ao quadrado vai dar 64. Tá lá, ó. 36 somado com 64 dá 100, pessoal. Pronto, chegando nesse ponto, ó, ele quer o valor de x, ele não quer o valor de x ao quadrado, tá? Então, a gente vai ter que dar um jeito dessa potência, ela passar para o segundo membro. Lembrando das operações inversas, pessoal. Se o termo está no primeiro membro e ele é positivo, quando ele passa para o segundo, ele fica o quê? Qual é o inverso da adição? Ele fica negativo, né? Ele vai subtraindo, tá? Se ele está multiplicando, a gente passa para o segundo membro esse termo dividindo. E aqui nesse caso, ó, nós temos uma potenciação. O inverso da potenciação seria o quê, gente? A radiciação. Tá lá, ó. Então agora eu tenho no segundo membro a raiz quadrada de 100, tá? Qual é o número que vezes ele mesmo dá 100, gente? É 10. Então, o valor de x é 10. Ah, professor, mas a raiz quadrada de 100 poderia ser 10 positivo ou 10 negativo, concordo? Mas, nesse caso, a gente vai considerar apenas a medida positiva. Porque eu não posso dizer que a medida desse lado x é menos 10, né? Não existe distância negativa, tá? Então, nesse caso, a gente vai considerar só o 10 positivo e é a nossa resposta. Vamos para mais uma? Pronto. Esse segundo exemplo a gente tem aqui, ó. Quanto mede x no seguinte triângulo? Perceba que dessa vez ele te deu o valor aqui da hipotenusa. Ó. A hipotenusa é 6, tá? Lembrando que a hipotenusa é o lado maior que está oposto ao ângulo reto, certo? Os catetos são x e raiz de 20. Partindo da nossa fórmula, tem que ter essa fórmula em mente, hein? Se você não memoriza essa fórmula, você não tem para onde ir, tá? Então, a medida A, aqui que é a hipotenusa, será 6. Tá? O primeiro cateto você pode dizer que é x, e o segundo cateto você pode dizer que é raiz de 20. Substituindo aqui, ó, o A por 6 fica 6 ao quadrado, o B por x fica x ao quadrado, e o C por raiz de 20 fica raiz de 20 ao quadrado, tá, gente? 6 ao quadrado vai dar 36. X ao quadrado a gente não tem como desenvolver agora, né? Repetiria esse x. Mas aqui, pessoal, perceba que a gente tem uma radiciação onde o índice invisível aqui, ó, é 2. E o meu expoente também, tá? As operações inversas, adição e subtração, elas se eliminam. As operações inversas, multiplicação e divisão, se eliminam, né? Desde que a gente tenha aí o mesmo fator.
Por exemplo, você tem R$3, tá? Eu te dou 2. Você fica com 5. Se eu tomo os 2 que eu dei, você volta a ter 3, tá? Então são operações inversas, adição e subtração. Da mesma forma que aqui, ó, podemos eliminar essa raiz por causa desse expoente aqui, que tem o mesmo valor do índice, tá? Eliminamos a raiz e o expoente, e aí a gente fica apenas com o valor 20, certo? Ok? 6 ao quadrado, 36. Esse 20, pessoal, ele é positivo. Se eu passo ele para cá, ó, para o primeiro membro, tá? Para próximo do 36, para ficar número, número, e do outro lado ficar apenas o x, ele é positivo, ele vai passar o que, gente? Ele vai passar negativo, ó, 36 menos 20, que vai dar 16, tá? Pronto, agora eu tenho aqui, ó, x ao quadrado, mas eu quero um valor de x. Tenho que me livrar dessa potência. O inverso da potenciação, assim como a gente fez no exemplo anterior, é a radiciação, tá, gente? Então, passando aqui essa potência no segundo membro, a gente tem a raiz de 16, que é... Qual o número que vezes ele mesmo dá 16, pessoal? 4 vezes 4, né? Poderia ser 4 positivo ou 4 negativo. Neste caso, eu não posso dizer que essa medida x equivale a 4 negativo. Então, terá que ser 4 positivo, e é a nossa resposta, gente. Então, agora é com você, hein? Vou deixar 2 exemplos aí, 2 questões para você desenvolver na atividade, tá? A primeira seria essa aqui, ó. Simples, simples. Determine a medida x aqui, pessoal, tanto nesse primeiro triângulo, quanto nesse segundo, tá? Vocês vão fazer, e aí você passa para mim isso aí depois. Certo? Dá pausa aí no vídeo, anota, desenha o triângulo para tentar fazer no caderno, ok? E a segunda vai ser a seguinte, ó. O Homem-Aranha, gente, vamos ajudar aqui o Homem-Aranha, gente. O Homem-Aranha, ele está querendo subir aqui no topo, tá? Do prédio, do Empire State, tá? Calcule aqui, ó. Calcule o tamanho da teia que sai da mão do Homem-Aranha e vai até o topo desse prédio, pessoal. E aí, essa teia seria o quê? Um cateto, uma hipotenusa, o que é que você acha? Tá? Desenvolve isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nas próximas aulas a gente vai estar vendo as outras relações do triângulo retângulo, as outras relações métricas. Um forte abraço a todo mundo. Fiquem com Deus. Até a próxima.